me ensinado muito nesses 2 dias. E eu tenho certeza que hoje tem muito mais de Deus para nossas vidas. Gilberto Araújo vamos receber com muita alegria. Amém. Eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos, por favor. Pai, hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui às 8 horas nesse lugar, eu sentei no último banco ali para orar, Senhor. Não tinha ninguém nesse lugar. E o Senhor me disse que os céus ainda estavam abertos. Os céus ainda estavam abertos. Eu creio, Deus, que Tu tem algo sobrenatural para nós nessa noite. Eu te peço que, mais uma vez, com a Tua graça, seja derramada poder do céu sobre nós. E use o Gilberto, Pai, como instrumento, como um canal de bênção e de vida, da Tua vida para cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu te oro. A oração mais sincera que eu posso fazer agora, Senhor, é essa. Venha sobre nós nessa noite e faça aquilo que Tu tens para fazer, Senhor. Tu separou esse tempo do jeito que Tu quiseste. E eu te peço, Deus, que Tu venha fazer isso em nome de Jesus. Paz, irmãos. Baixa a cabeça e vamos orar só mais uma vez. Pai, eu te louvo por esse tempo. Te louvo, Pai Santo, pelo que o Senhor tem feito nesses 2 dias aqui em Teresópolis, Senhor. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado seja uma evidência mais uma noite. Eu oro, Pai, para que o Espírito que clamava, Pai, venha e apacente os corações, Senhor. Eu oro para que nós venhamos ser noivas. Eu oro para que nós venhamos ser virgens. Eu oro para que nós venhamos ter azeite em nossas lamparinas, Senhor. Eu oro para que haja uma mudança de mentalidade tão profunda, Pai, a ponto do reino vir sobre a terra a partir de nossos corações e comportamentos pessoais sendo substituídos, Pai, por comportamentos de graça. Pai, nós entendemos que o céu não é o nosso destino, Pai. O céu é a nossa origem. E queremos voltar para essa origem a partir do contato com Cristo ressurreto, Deus. Pai, purifica nossas mentes. Eu oro para que o Senhor repreenda as armadilhas do diabo, os planos de Satanás nessa noite. E que o nosso interior venha ser um recipiente, Pai. Porque o Senhor troca o vinho, Deus. Muito obrigado pelo vinho novo, Pai. E que nessa noite haja um poder sobrenatural do que o Senhor tem derramado sobre a terra. Derrame uma porção nessa noite aqui. Purifica nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É um prazer mais uma noite estar aqui. Irmãos que estiveram aqui ontem, levante as mãos. Ontem foi extraordinário. Tenho certeza que o que vai ser derramado hoje vai marcar profundamente nossas vidas. Eu louvo a Deus porque, ao decorrer de uma temporada, o Senhor tem estabelecido uma mudança de comportamento. Desde quando cheguei aqui, o Senhor tem se revelado de forma muito sobrenatural. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com o seu apóstolo. Cá para nós ele é um paizão, né? É um homem de Deus. Então hoje eu pego o microfone honrando essa casa, honrando os pais da fé que apacentam esse lar espiritual. E quero devanear um pouco sobre o nosso comportamento, sobre nossa mentalidade, mais uma vez. Quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17. E se o tema da conferência é sobre referência, é inevitável não devanear sobre o homem que influenciou a era clássica. Ontem nós falamos sobre o apóstolo Paulo de forma muito contundente, intelectual, acadêmica e espiritual. Hoje eu quero falar sobre Salomão. Amém? Repita comigo, Salomão. Temos muito a aprender com ele. Eclesiastes 9, versículo 17. Todos encontraram? Diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais que os gritos dos que governam entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Qual a mosca morta faz estragar todo um perfume em um frasco cheio? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice. E
E o salmista diz, o filho do salmista diz: uma mosca morta estraga todo um frasco de perfume. Hoje eu quero devanear contigo sobre moscas mortas em frasco de perfume. Repita comigo: moscas mortas em frascos de perfume. E o nosso devaneio vai ser muito profundo, cara. Quero falar um pouco sobre Salomão. Sabe que a história de Salomão se define em 3 pontos, 3 contextos específicos. Salomão foi um homem muito extraordinário. Inclusive na história há registros históricos, extra-bíblicos obviamente, que afirma que Salomão teve contato com os maias. Quantos sabiam disso? Sabia que Salomão foi contemporâneo a Sócrates? Quantos sabiam disso? Salomão foi um cara que herdou um perfil intelectual de um tempo específico. Ele foi íntimo na arte de devanear. E a história bíblica arquiva a sua autobiografia em 3 livros: livro de Cantares, livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Eu quero devanear um pouco sobre esse cara que foi referência para um tempo, mas ele se embriagou com uma juventude inconsequente, e na velhice dele ele foi fruto de uma inconsequência de vida. E quero devanear um pouco sobre isso. O livro de Cantares é muito específico, cara. Você sabe que na cultura judaica não existe adolescência. Eu falei isso ontem. Não existe um perfil de adolescência na cultura judaica. Existe para um judeu um perfil de ser criança ou adulto. Você sabe que Maria foi mãe aos 12 anos de idade? Quantos sabiam disso? Interessante que lecionar a história do cristianismo antigo traz algumas realidades. Para um judeu, ele decora de forma muito específica na catequese de um judeu a especificidade de sua própria cultura a partir das leis. Até os 5 anos de idade, o judeu tem que saber de forma decorada as leis específicas que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Além disso, a partir dos 5 anos de idade, ele começa a ser treinado para assumir a casa de forma social e financeira. Aos 12 anos de idade, um judeu já tem condições sociais para ser um marido. Ele tem condições para assumir um contexto social. Você sabe que na cultura judaica a criança, ela se torna mulher a partir da menarca, a primeira menstruação. Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia e alguns historiadores como John Fox traz algumas afirmativas relevantes sobre essa cultura judaica. E alguns dos grandes historiadores afirmam que crianças de 8 anos de idade já assumem a casa como mulheres de homens adultos. Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, não era uma criança. Ele era um homem conversando com doutores da lei, já tinha 12 anos de idade. Enfim, o livro de Cantares é tão específico porque narra a juventude de Salomão. Salomão tem entre 8 e 32 anos de idade no livro de Cantares. Quantos sabiam disso? Sim, o livro de Cantares expressa a juventude desse cara e a inconsequência poética dele também. Poesia em um contexto de mundo clássico é expressada para aqueles que exercem o contexto de jovens, são jovens. Inclusive, Aristóteles é um dos caras que dá maneira sobre a matemática no contexto grego e é um dos pais da poesia grega. E os jovens decoravam as poesias de Aristóteles para conquistar o coração das mulheres. O livro de Cantares é um livro específico. Salomão tem 1000 mulheres nesse contexto. Antes de falar sobre esse perfil de Salomão, eu quero falar um pouco sobre camada piramidal zoológica. Eu falei um pouco sobre isso com o apóstolo. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, homo sapiens e plantas. Essa camada piramidal zoológica, ela é constituída de seres vivos que se relacionam a partir de fragrâncias fisiológicas. Eu sou professor de História do Cristianismo Antigo, História Medieval e Antropologia. Então o contexto vai ser sempre nesse devaneio parcialmente acadêmico. Essa camada piramidal zoológica faz com que esses seres vivos se relacionem a partir de fragrâncias fisiológicas. A planta libera fotossíntese, sim ou não? Isso é 4ª série. A planta fêmea libera pólis. A planta macho sente a fragrância fisiológica da planta fêmea. E as plantas se acasalam, sim ou não? Lembrou, né? E Deus viu que isso era bom. Répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos se relacionam a partir de fragrâncias fisiológicas.
Então a cadela está no cio e ela libera uma fragrância fisiológica. O macho sente a fragrância fisiológica da fêmea e se acasala, e Deus viu que isso era bom. No caso de homens, para uma geração de jovens, deixa eu expressar um pouco o que era Salomão entre 8 e 32 anos de idade. No caso de heterossexuais, segundo a biomedicina, o que desperta o libido de um hétero, se ele for macho, a mulher libera uma fragrância fisiológica chamada progesterona ou estrogênios, que libera o libido, que ativa o libido masculino, se ele for hétero. Um homem libera testosterona, que libera o libido feminino, se ela for hétero. Segundo a biomedicina, no caso de homossexuais, é da seguinte maneira: se eu sou um homem e se sinto um desejo sexual por outro homem, e se esse desejo for suprido, o que vai tatuar o meu libido vai ser a mesma fragrância fisiológica que eu libero. Por isso que serei homo, porque vou me atrair sexualmente pela mesma fragrância que eu libero. No caso do lesbianismo, existe uma linha, segundo a biomedicina, que é patologizante, porque a mulher não se interessa por outra mulher a partir de fragrâncias fisiológicas ou do libido dela. Segundo a biomedicina, é patologizante, isto é, ela tende a uma doença ou algo parcialmente doentio, por isso que é tênue, patologizante, porque ela não se interessa a partir dos desejos sexuais, mas pela carência e pelo afeto natural. E o interessante é, quando um ser humano entra na idade de aproximadamente entre 10 e 12 anos, é a puberdade, ele desperta e sensibiliza a fragrância fisiológica dele. Então uma geração vai viver em um estado de muito desejo sexual. E já pedindo perdão aos pais na fé, ele vai ter um desejo de muito tesão. E a pós-modernidade traz essa configuração. Nós somos a configuração de uma geração profundamente sexualizada, sim ou não? Se você abrir as suas redes sociais, você vai ver sexo nas imagens e sexo na frase o tempo inteiro, sim ou não? As danças expressadas a partir de fragrâncias fisiológicas liberadas a partir do comportamento corporal, já libera fragrâncias fisiológicas e vai despertar o libido do homem e da mulher. Imagina que é um judeu que é circuncidado, e a circuncisão, ela traz uma sensibilidade no órgão genital masculino, a ponto dele poder ter relações sexuais com 15 mulheres e engravidar 15 mulheres num só dia. Imagina que é um cara entre 8 e 32 anos de idade, com 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. É isso ou não? É isso, apóstolo? Imagina. O que é uma concubina? Deixa eu ensinar para você. Concubina é, se eu sou um homem que exerce uma cultura de nobreza social, ou sou um rei, e se você tem uma dívida comigo, eu vou na sua casa, vou pegar a sua esposa, a sua filha, ela vai ser minha concubina. Se trata de dívidas que você não consegue sanar. Então essa concubina vai ser uma escrava sexual e doméstica. Salomão tinha muitas. Então ele para. E o egoísmo do jovem é acima da média. O cara se relaciona com a menina, mas ele está olhando para outra menina, porque a menina que ele está se relacionando não a satisfaz. E de repente o cabelo da outra é mais liso, e ele vai olhar parcialmente para a outra. E se a outra tiver um corpo mais interessante, isso pode acontecer. Eu estou falando isso porque eu estou falando de Salomão. Salomão escreve um livro para uma mulher chamada Sunamita. Sunamita não é o nome dela, é a nacionalidade dela, porque ela é do Suneme. Ela é negra, ela não é de Israel, ela é negra. Ela é de um país originário da África. E na verdade, Flávio Joséfos afirma que Sunamita, essa mulher pela qual Salomão escreve o livro de Cantares, é noiva de Davi. É uma mulher que não quis Salomão. Sabiam disso? Quantos sabiam disso? Sunamita, no conceito bíblico, é tão expressivo na cultura judaica, que olha a poesia de Salomão expressando a sua própria antropologia, seus desejos sexuais, seu libido e a poesia de conquistar uma mulher. Ele diz: como são belas suas curvas, ó Sunamita, são como as pérolas. Os seus lábios são mais doces que as maçãs, e os seus seios são como cachos de uvas. E ele diz: eu gastaria minha fortuna contigo, ó Sunamita. Há um dos textos que ela responde, na verdade é o devaneio de um cara
expressando um amor por ela, e ele mesmo já expressa a resposta. Mas Flávio José, no contexto original, afirma que ela dá uma resposta expressiva e diz: as muitas águas não poderão apagar o amor que tenho, não por ti, mas por um nobre camponês ruivo. A poesia de Salomão expressa a juventude dele, poética, intensa, favorável ao coração do outro. O tempo passa. O Salomão do livro de Cantares, ele é diferente agora. Agora ele é pai, agora ele é avô, e há alguns contextos históricos afirmando que ele também é bisavô. Ele escreve o livro de Provérbios em hebraico e em persa. E o Salomão, em consequência da juventude, agora expressa uma literatura que expressa um contexto de maturidade. Ele é completamente diferente do Salomão de entre 8 e 32 anos de idade. Agora ele tem 35 e 50 anos de idade. E ele vai ensinando uma geração de jovens a como viver sabiamente. Então ele diz: filho meu, ouve as palavras da instrução de seu pai. Lá no capítulo 7 você vai observar que ele diz assim: sábio é o homem que não fica na esquina observando as mulheres passar. Sábio é o homem que guarda o seu coração, porque dele procede as fontes do bem e do mal. Há uma poesia mais específica: não procure o amor até que este venha. Olha a profundidade do cara. Em versículos posteriores ele diz assim: sábio é um homem que não gasta fortuna com as mulheres. Você percebe que ele é completamente diferente do Salomão de Cantares. As coisas mudam na vida dele. E cá para nós, se você entra no contexto de juventude, e se na sua juventude você é inconsequente, se você pegar o seu retrato no retrovisor pessoal humano e olhar para trás e ver como você era há 5 anos atrás, e se você permanecer com o mesmo comportamento, segundo a psicologia, você não amadureceu. E se no período de 12 meses você tiver um comportamento e a sua mentalidade não mudar nada, você também não amadureceu, não cresceu emocionalmente e nem interiormente. Você atrofiou. Olha o que o Vygotsky, que é um dos pais da pedagogia, afirma: todo ser humano tem 2 temporadas de 40 anos. Se o seu primeiro 40 anos for de curtição e de frevo, cá com minhas palavras, o seu segundo 40 anos vai ser de sofrimento. Mas se os seus primeiros 40 anos for de correr atrás de estudos, o seu segundo 40 anos vai ser de qualidade de vida. Pergunta como está a eternidade nessa noite: o que você tem feito com a sua juventude, cara? Quais são os seus sonhos? Ou você tem sonhos? Por que até hoje você não terminou o seu ensino médio? Por que até hoje você não entrou na universidade? Por que até hoje você ainda tem comportamentos de adolescência, sendo que você tem mais de 20 anos de idade? O que aconteceu na sua vida emocional interior que violentou e tatuou de uma forma tão negativa que você não consegue dar passos para mudar o seu comportamento de vida? E Salomão vai devaneando, e como um cara que tem comportamentos sociais diferentes do que tiveram anos atrás, ele vai mudando. E o Salomão de 1 Reis 3 é completamente diferente do Salomão de 1 Reis 13. Mano, em apenas 10 capítulos, o cara muda literalmente a sua forma de viver a vida. E agora ele está velho. Se trata agora de um senhor de cabelos brancos. E respeito demais os cabelos brancos, cara. Para mim os cabelos brancos significam sabedoria. Já se perguntou por que a Bíblia afirma que Salomão foi o cara mais sábio? Olha para mim, desmistificando o conceito de sabedoria. A sabedoria vem depois que você ultrapassa uma temporada de vales, cara. Se você ainda não sofreu nada na sua vida, dificilmente você vai ter comportamento de sabedoria. Mas se você sofreu, bebeu lágrima demais, você vai entender que um copo de água não vai fazer você tirar onda de nada, porque você superou vales. E o tempo muda. O Salomão, que tinha 35 anos e 50 e tantos anos, ele agora tem mais de 70 anos. E Joséfos afirma de forma muito relevante o comportamento de Salomão.
Salomão está impotente sexualmente, ele se deitou com várias mulheres. O cara que teve 1000 mulheres na sua juventude não cuidou de uma para passar a velhice com ele. Colocaram 2 virgens ao lado dele. Ele está impotente sexualmente, ele expulsa as virgens e ele devaneia e chora profundamente, porque esse cara não cuidou de uma para passar a velhice com ele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele chora, pega um papiro, pega uma pena, pega tinta e escreve o livro de Eclesiastes e diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. E chora, olhando para a sua própria vida, angustiado, porque não aproveitou a juventude dele. Aí ele escreve: há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraços. Na verdade, ele está devaneando sobre a vida dele, tudo que ele fez. Há tempo de abraçar. Ele percebeu que na vida dele ele teve muitos desabraços, mas observou também que quando ele teve ou passou temporadas de vale, dificilmente alguém esteve com ele. Ele diz: há tempo de se afastar de abraços. E se ele é um rei, obviamente os reis em temporadas de guerra tinham que sair do palácio real e tinham que entrar no campo de batalha. E ele diz: há tempo de guerra. Ele está falando de forma social, porque um rei específico tem que ter esse comportamento bélico. E ele diz: sobre todo comportamento social e espiritual, e devaneia sobre o seu próprio comportamento de vida. O Salomão de Cantares mudou de forma muito repentina para o Salomão de Eclesiastes, cara. E é um cara que nos ensina muitas coisas. Você sabe que o livro de Cantares é um livro que expressa a juventude. O livro de Provérbios é um livro que expressa a sua fase adulta. E o livro de Eclesiastes é um livro que não é espiritual e nem poético. É um conselho de um velhinho para uma geração de filhos, de netos, de bisnetos, tataranetos e a 4ª geração de netos. E ele devaneia de forma muito contundente, cara. Sabe, a nossa vida é marcada pelo o que decidimos caminhar e viver e se desenvolver em plataformas sociais através das escolhas que você e eu temos. E se você não fizer escolhas relevantes, você vai ser exatamente como Brian Money afirma em uma de suas obras: nós demonstramos para a sociedade o impostor que mora em nós, porque nós só demonstramos aquilo que de fato é relevante. A psicologia afirma algo muito contundente em uma observação social psicológica. Ele diz assim: há 2 tipos de Gilbertos. Há o Gilberto coletivo, aquele que mostra quem sou aqui na coletividade, na comunidade de fé, e há o Gilberto individual. Se o Gilberto coletivo for muito diferente do Gilberto individual, o Gilberto precisa de caráter. Mas se eu, na minha individualidade, for exatamente quem sou na minha coletividade, significa que eu estou sendo guiado por caminhos de dignidade. Como estágio da eternidade nessa noite, quem você é, cara? Quem te influencia? Quem você quer ser nos próximos 10 anos? Eu realmente acredito que a educação é um Messias social, cara. E eu vim do gueto, cara. Quem exerceu paternidade sobre minha vida foi Mano Brown, mano. Eu falei isso ontem aqui. Muitas foram as vezes que eu saí de contextos da burguesia e chegava em casa e para eu dormir, para me desintoxicar de um contexto de futilidade, eu tinha que ouvir Nego Drama. E a poesia a minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços solitários na floresta de concreto e aço veja, fazia com que aquilo despertava em mim um contexto de dignidade a ponto de eu dizer: cara, a realidade é, o Senhor não quer que eu seja um Peter Pan que me alimente de fantasia. Porque precisa existir um contexto de maturidade. Sabe, pessoas relevantes socialmente falando transformam a sociedade a partir da sua dor. Quem foi Salomão? Foi um cara que transformou a sociedade judaica a partir dos seus escritos, sobretudo a partir do livro de Eclesiastes, a partir de sua dor. Qual dor? A dor de ter errado muito, cara. Por que ele foi sábio?
porque ele aprendeu com seus erros, infelizmente na velhice. Ele morreu sozinho. Quantos sabiam disso? E morreu com um perfil exatamente o de Karl Marx, cara. Você sabe que Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista em um contexto muito específico, século XVIII. Ele escreve com um cara chamado Friedrich Engels, e ele devaneia sobre o comportamento social do homem que é substituído pela máquina a partir de todo o trabalho de operários. Ele fala do proletariado, ele fala da burguesia moderna, ele vai falando sobre muitos contextos. O fato é que ele para e diz, como falei ontem, ele devaneia sobre o ser humano ser um produto do meio. Quem é ele? É um cara que foi mais relevante, segundo algumas historiografias, mais relevante que Sócrates. Há uma afirmativa sobre Karl Marx por causa da sua dor, que ele foi historiador, foi filósofo, foi jornalista, foi economista, foi tantos istas, que a Europa teve medo dele. Você sabe que ele morre como apátrida. Sabe o que significa apátrida? É um cara que não tem pátria. Ninguém quis ele como cidadão de uma nacionalidade específica. Sabe como morre Karl Marx? A esposa dele morre em 1881. E ele morre vítima de saudade em 1883. Ele morre em Londres, sozinho. Foi um cara que entregou a sua juventude para uma missão comunista, mas quando precisou de um amigo, teve completamente sozinho, cara. Falando sobre Karl Marx, falando sobre Salomão, me remete a um comportamento de família, cara. Como você se comporta para com os seus pais, cara? Qual é o relacionamento com sua mãe ou com seu pai? Interessante. Há um devaneio na pós-modernidade entre as comunidades de fé que poetiza muito sobre casamento. E o próprio Salomão escreve: não procure o amor até que este o tenha, ou até que esse venha. Quantos querem se casar? Levante as mãos. Quantas mulheres querem um esposo? Levante as mãos. Quantos homens querem um esposo? Levante as mãos. Qual de vocês disse para o seu pai ou para sua mãe hoje: eu te amo? Quantos de vocês amaram primeiro os seus pais para depois amar qualquer tipo de pessoa? A reflexão é: o Senhor não é bobo e nem imbecilista. O primeiro homem que você deve amar deve ser o seu pai, assim como a primeira mulher que eu devo amar deve ser minha mãe. E isso deve ser uma contribuição tão profunda e perfeita que, cara, eu posso ministrar seja onde for, que eu vou lembrar que eu tenho uma origem. E a Bíblia é tão específica no contexto de família que existe um pai e um filho. Contexto familiar. E a minha geração é uma geração que vive uma profunda síndrome de Cinderela, cara. Porque querem tanto ter um comportamento social a partir do outro, que se esquece de amar a sua própria casa. Partindo do contexto empírico, eu investigo comportamentos. Eu quero pegar alguém como exemplo. Filha, onde mora a pessoa que você mais ama? Mora na sua casa, é a sua mãe. Qual é o lugar onde você mais fica à vontade? Na igreja. Qual é o local onde você fica sem meia, fica bem à vontade? É em casa. A pessoa que ela mais ama é a casa dela. O lugar onde ela mais fica à vontade é a casa dela. Sabe por quê? Porque nós nos arrumamos para pessoas que nem nos notam. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento social é para atrair o outro que nem vai te dar bola, cara. Sabe, eu fui construído por um livro em 2007 chamado Monge Executivo. Não sei se você já leu esse livro. Em 2007 esse livro foi um best-seller. James Hunt é o autor desse livro, e ele devaneia algo muito específico. Ele diz assim: a liderança baseada no poder é aquela que diz: cara, se você não fizer isso, você vai ver. E você vai respeitar o sujeito porque ele é o teu patrão, mas você odeia o cara, mas ele paga o seu salário. Você odeia o teu pai que nunca olhou no seu rosto, mas você só respeita porque tem um sobrenome dele na sua RG. E ele fala que existe um líder baseado na autoridade. E ele devaneia, isso é extraordinário. Então é tipo assim: quando eu era criança, se eu saísse correndo, minha mãe me alcançaria, sim ou não? Claro que me alcançaria. E se ela falasse: Gilberto, para agora, eu iria parar. Porque eu iria lembrar de uma mulher que falou: Gilberto, para agora, e iria me bater. E se me batesse, cara, eu conheço Dona Vera. Mas também, se eu chorasse, ela queria me colocar no colo. E eu com fome, ela queria nutrir a minha fome. Eu com sede, ela que me daria água para nutrir a minha sede.
Hoje eu cresci e me tornei homem. Se eu sair correndo, Dona Vera não me alcança mais. Mas se ela falar, Gilberto, para, eu vou parar. Porque eu vou lembrar da voz de uma mulher que nem adquiriu um cargo social relevante, mas que me serviu a vida inteira. Qual é o segredo da infelicidade de Salomão? Ele não reconheceu as pessoas que o amaram a vida inteira. Por que então de tamanha sabedoria? Você acha que o Senhor colocou sabedoria nele a ponto dele do nada já ver átomos e cosmos? Não, ele aprendeu a partir da dor, da solidão, dos erros, das falhas, de tudo isso. E olha para você, para o seu interior. Quanto você já sofreu e ainda não amadureceu, cara? Quanto que o meu tempo é a geração que mais sofre e chora, e que infelizmente ainda tem um desenvolvimento de profunda dor, cara. É inevitável. Entre muitos conceitos de referência, eu investigando a minha alma para trazer uma palavra para você hoje, eu quis trazer algo revelado. E antes de subir nesse altar, eu falei para o Wellington, cara, eu não tenho nada para pregar, mano. E o Senhor veio na minha alma, cara, constrangendo no meu interior, dizendo: fale sobre um cara que foi referência a partir de uma vida de máscara. Sabe, eu tenho muitos amigos, e hoje eu tenho muitos amigos em algumas nações da terra, e muitos estados do Brasil, em toda a nação. E tenho muitos amigos que trabalham com campos universitários. E tinha um amigo chamado Amauri, cara. Amauri foi missionário da Jocum. Amauri era um cara muito louco. Ele, aos 23 anos de idade, ele viajou toda a Cordilheira dos Andes e pregou para a sociedade que era descendente dos Incas. E isso, cara, imagina, em 2005, meu Deus, era uma das coisas mais extraordinárias que um jovem poderia viver. E ele pregava, e era um homem de Deus, era missionário. Foi a Brasília, ligou para mim, ligou para alguns amigos, isso aconteceu comigo. E a Amauri falou: mano, eu tô louco para transar com uma garota. Não aguento mais, irmão. Eu me guardei tanto. Cheguei aos 23 anos de idade e não peguei ninguém. Tô louco para mergulhar em alguém. E me ligou, e o contexto dele foi: e eu não tô nem aí, mano. E foi para uma festa no Pier 21, um shopping em Brasília. Cara, e ele ficou com uma menina muito bonita. E ele mandou mensagem pro ciclo íntimo dele. Eu era um dos caras. E é inevitável não lembrar de Amauri e ter vontade de chorar, cara. Amauri pegou a garota, ficou com a garota levou ele para um apartamento no bairro Nobre em Brasília, no sudoeste. Transaram a noite inteira, cara. Isso não é lenda urbana, isso aconteceu com um amigo meu. Amauri acordou numa banheira cheia de gelo. Roubaram um dos rins do meu amigo, cara. Imagine a dor de um missionário, homem de Deus, cara, que teve um desejo e foi marcado pela vida toda. E o Espírito me fala nesse momento aqui que tem ministros de Deus que estão aqui, cara, que transam com um bocado de gente e diz: mas isso não aconteceu comigo. Sabe o que é viver pelo Espírito? É honrar os pais na fé, honrar aqueles que vieram antes de nós, e honrar o Evangelho de Cristo Jesus a partir da sua vida. John Wesley orava, matemático, físico, químico, cara, um homem que teve mais de 15 títulos acadêmicos. O cara escreveu mais de 500 artigos científicos, John Wesley. E o cara devaneava: eu busco o Senhor, me incendeio em secreto. Busco o Senhor no secreto, me incendiando em secreto, para aparecer em público em chamas. Um cara que se guardou profundamente, cara. E a Amauri se espelhava em John Wesley. Sabe o que aconteceu com a Amauri? Morreu depois de 2 meses, vítima de uma profunda infecção. Por que falar dessa forma numa conferência que fala sobre referências? O que é a sua referência, cara? O contexto da referência da pós-modernidade ultrapassa o comportamento social e eclesiástico, cara. Olha a história.
A Ku Klux Klan, aquele movimento que ia contra os negros norte-americanos, invadiram uma casa pastoral onde moravam pastores de igreja batista. A Ku Klux Klan queimou aquela casa, assassinou 2 pastores, deixaram um órfão. O órfão negão cresceu nos Estados Unidos revoltado porque os pais foram assassinados em um contexto de segregação americana, e ele colocou uma arma na cintura e começou a vender drogas. E vendendo drogas o cara foi preso. Preso o cara dentro da cadeia, ele começou a ler sobre o islamismo e a intelectualidade islâmica. Quando o cara sai da cadeia, o cara se transforma em Malcolm X. Muda o contexto social inteiro por causa de uma dor. Os brancos invadiram a Jamaica na década de 20 e 40. Eles pegavam as negras e faziam delas concubinas. Eram escravas sexuais domésticas. As negras, quando engravidavam, os brancos expulsavam as negras de sua casa. Muitos tiveram um bebê na poeira da miséria, até que uma engravidou-se e, sensível que era, não abandonou o filho. Ele foi gerado na miséria como mendigo. O cara cresce tão sensivelmente que coloca uma guitarra sobre o corpo e faz poesia porque nunca teve nada. E a partir do nada que teve, ele se tornou tão sábio que ele se transformou em Bob Marley. Ucraniana, criada no Nordeste brasileiro desde os 2 anos de idade, se denominava autora amadora, casada com um diplomata, era depressiva, se sentia humilhada, e ela nunca teve um contexto de amor, nunca tocou no amor. Essa era Clarice Lispector, uma das maiores autoras da América Latina. A Academia Brasileira de Letras trata ela como uma pessoa que tem uma configuração social muito significativa. O que estou dizendo? De referências de um tempo que infelizmente viveram vidas que nós não gostaríamos de ter, mas a partir da dor dos caras, os caras geraram pérolas. O Espírito me fala confiadamente sobre filhos que estão aqui nessa comunidade de fé, estão fazendo parte dessa conferência, mas desonram as pessoas que mais deveriam ser amadas, os seus pais. A minha geração é uma geração que humilha os pais, desonram, transam no quarto ao lado que o pai dorme, chega uma hora que quer, esqueceu de pedir a simples dádiva da bênção. Bênção, pai, bênção, mãe. Quantas vezes você não veio para a comunidade de fé, ou na sua igreja ou nessa, e discutiu com seus pais antes de vir para cá? Ou quantas vezes você levou os seus pais para o cinema? Quantas vezes você trouxe ele para o contexto de avivamento? Sabe o que é avivamento na configuração do que tem vivido? É quando nas redes jovens da nação você puder trazer o seu avô e o seu pai. Avivamento não é quando um jovem se converte. Avivamento é quando um pai de família se converte, onde ele pode ser influência na sua casa, referência na sua casa, e a casa ser influenciada porque um pai se converteu. Imagine se aqui nessa conferência o seu vovô de cabelos brancos estivesse do seu lado aqui, cara. Mano, isso é evidência de avivamento. É a geração passada não abandonando a geração nova, a geração nova abraçando a geração passada, e nós ensinamos para os nossos filhos o contexto de dignidade. E Salomão reflete profundamente, e ele diz assim, versículo 17: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais que os gritos dos que governam entre todos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Porque uma mosca morta estraga todo um frasco de perfume e exala um mau cheiro. Assim é para a sabedoria um pouco de estultícia. Sabe o que Salomão faz? Salomão chama filhos, netos, bisnetos, ensina os caras a viverem a vida. Abre a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. E ele, vendo que não teve referência, quem é o pai dele? O pai dele é um cara que levou a arca de Deus, um cara que assassinou exércitos, o cara que edificou salmos a partir da poesia, e um homem que levou a arca, foi um cara segundo o coração de Deus, mas foi um pai ausente. E ele no auge da velhice percebe que ele também foi. O que ele faz?
Ele ensina uma geração nova a como viver a vida que ele não teve. A partir do versículo 7 do capítulo 9 diz assim: então vai, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo tempo seja alvo de boas vestes, e jamais falte óleo sobre sua cabeça. Vai, goze a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida vulgar, as quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quando vier a sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque no além, para onde tu vai, no mundo dos mortos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Profundo não é, irmãos? Extraordinário não é? E ele diz: uma mosca morta em um frasco de perfume estraga toda a essência. Mosca é cadáver, sim ou não? É um cadáver, é um inseto, mas é um cadáver. Você é o recipiente da eternidade, cara. O que mora dentro de você, cara? O que nós podemos ministrar para uma geração a ponto de expressar o reino de Deus sobre ela? Sabe, eu tenho muitas experiências com Deus, e acredito de verdade que uma das maiores experiências é você devolver a dignidade para alguém. Para mim, o maior milagre bíblico não foi o Senhor ter aberto o mar vermelho, muito menos ter feito o fogo descer do céu. Para mim, o maior milagre bíblico foi ter mudado o comportamento de uma prostituta. Se trata de um comportamento psicológico, emocional. Durante muito tempo eu fui agente em um centro socioeducativo no Brasil. E tive contato com menores infratores. Tive contato com um cara que mudou muito a minha forma de ver a vida. Tive contato com o João Paulo. João Paulo foi um cara que batia na porta da cela e dizia, e se denominava sou um desgraçado, eu quero morrer, pai, falava dessa forma. E eu, no meu descanso, o diretor da unidade me chamou, pediu para conversar com o João Paulo, porque o contato comigo como agente era ser um contexto pedagógico terapêutico. Muitas vezes dentro da unidade, no presídio, eu expulsei muitos demônios, cara. Eu fui conversar com o João Paulo. O que está acontecendo, João Paulo? Que agente, eu sou um desgraçado, quero morrer, enfim. Me chama de Gilberto, cara. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha vida começou a mudar. Quando eu nasci, a minha mãe me jogou dentro de uma lata de lixo. Aos 5 anos de idade, eu comecei a ser estuprado pelos diretores dos abrigos. Eu vim preso porque eu taquei fogo no abrigo onde eu morava e fui investigado de forma socioeducativa e avaliado como um ato infracional, que é um crime, como atentado terrorista e dano ao patrimônio público. Cheguei no CAGE, o Centro Socioeducativo de Brasília, presídio para menores infratores. Cheguei lá e tinha um garoto que os meus amigos queriam matar no banho de sol. Eles raspam as paredes e tiram as vincas e fazem armas brancas. E colocaram um espeto na minha mão, Gilberto. Pediram para eu assassinar um adolescente. Eu fiquei com medo de assassinar um adolescente e não assassinei ele. Sabe o que aconteceu comigo? Pá, deu uma pesada na lata, na porta da cela, e disse: eu sou desgraçado, deu um tapa na face e no peito. E eu fiquei ouvindo. Sabe o que aconteceu comigo? Deu outra porrada na porta. Falou: os 7 amigos meus me pegaram, me estupraram, ejacularam na minha boca, defecaram, obrigaram eu a comer as fezes deles e urinaram nas minhas nádegas. Cara, o que dizer para um ser humano desse? E fiquei como você está agora, mano, sem reação. E por isso dá um pouco a pedagogia aí sobre Vygotsky, Vallon, Freud, enfim, o contexto de janelas emocionais que se abrem e você pode resgatar quem está se afogando em si mesmo. Ele começou a devanear dizendo: mas a minha esposa está grávida. E vi a única possibilidade de resgatar João Paulo dele mesmo. E ele disse: e ela está grávida de uma menininha. Eu: João Paulo,
Você não pode deixar que a sua filha seja estuprada como você foi, cara. E ele deu outra porrada na porta. Ela não vai ser. Você tá em que série, cara? Tô na 6ª série. João Paulo, você sabia que você pode fazer a 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, terceiro ano em um ano só, cara? É mesmo, velho. E viu o João Paulo a primeira vez tendo possibilidade de futuro. É mesmo, Gilberto. E pensei comigo, cara, já resgatei o cara. É, João Paulo, você não pode deixar a sua filha ser violentada como você foi, cara. Você sabia que, e era em janeiro, sabia que em janeiro do ano que vem você já pode ser um estudante universitário? É mesmo, cara? É. Todos os dias, durante 6 meses, todos os dias, eu ia 2 vezes no meu turno com o João Paulo, conversar com o João Paulo, você sabia, cara, você pode fazer 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º ano em um ano só? Você sabia que você pode ser um professor universitário? Você não pode deixar a sua filha ser estuprada, cara. No outro dia, cara, sabia que você pode fazer a 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º ano? Sabia que o ano que vem você pode ser estudante universitário? Sabia que você não pode deixar a sua filha ser estuprada? 6 meses. Sai da unidade. FAI universitário colocou uma configuração de tanta evidencialidade que tive que priorizar o ministério. Fiquei 2 anos sem ver João Paulo. Estou passando no shopping em Brasília e vi um supapo nas costas, né? Alguém me abraçou tipo pulando. Quando eu olhei para trás era João Paulo, diferente, cara, bonitão, cara. E aí a gente me abraçou, falou: como é que você tá, cara? Pô, mano, agora eu sou gerente do McDonald's. Eu, uau, mano. Aí ele, e lacrimejou olhando pra mim, dizendo: eu ganhei uma bolsa de 100% a partir do ProUni. E hoje sou professor, sou estudante universitário. Ele faz universidade, cara. E ele faz faculdade de Direito. E ele falou pra mim: eu fiz porque todos os dias você falava pra mim que era possível. E eu vi que era possível. O que tem sido a sua referência, cara? Quem você é hoje, cara? Tem 20 anos, está na 4ª série. Você sabia que você pode fazer a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º? Sabia que você pode ser alguém na vida, cara? Eu falei isso ontem, cara. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi assassinado no aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos para criar 3 filhos e começou a traficar drogas e foi presa. Sabe, ela está presa até hoje. E alguns meses atrás eu fui visitar minha mãe no presídio. Imagino que é você viajar o Brasil inteiro, pregando, porque o Senhor está fazendo um avivamento em campos universitários com uma mãe presa. Sabe o que é sair de uma conferência como essa, na quinta-feira ver ela? É difícil demais, cara. E um dia específico, sentado com ela, e ela falou para mim, chorando: nessa madrugada, filho, eu estava orando de joelhos, e um grupo de internas entrou na cela e jogaram um balde de fezes no meu rosto, porque uma presa da minha cela arrumou confusão com outra interna. E elas entraram e confundiram as pessoas. Só que eu estava de joelho orando. Todo mundo sabe que eu fico de joelho orando. Ela ora 7 vezes por dia de joelho, cara. É uma mulher de Deus. Ganhou mais de 7 mães de santo para Jesus dentro do presídio. E eu comecei a chorar porque me senti impotente, né? E ela ainda falou: quem fez isso comigo foi aquela mulher bem ali. A vontade de sair correndo, dar uma voadora nos peitos foi muito profunda. Mas se eu fizer isso, cara, minha mãe sofreria lá dentro. Eu não poderia arrancar ela de lá. Imagine uma geração de agentes, todos meus brothers. É uma situação de o Senhor tirou e apagou o meu ego, literalmente. Aí de repente minha mãe começou a me discipular e me apacentar, dizendo: mas cara, filho, olha para mim. Jesus, quando mostrou as feridas para Tomé, Tomé foi curado. E cá para nós, Jesus jamais mostraria as feridas para Tomé se as feridas estivessem inflamadas. Filho, descansa o coração. Se eu estou falando para você é porque não está inflamado.
Que mulher é essa? E Salomão diz: vai, goze a vida com a mulher que amas. Você está pensando numa esposa? Eu estou pensando na minha mãe, cara. Quero gozar a vida com a mulher que eu amo. Antes de me casar, antes de ter uma namorada, antes de noivar, eu vou amar a minha mãe, porque eu vou devolver a honra para ela como homem. Eu te falo mesmo, cara. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Jesus está aqui. Eu vejo o Senhor devolvendo a dignidade para uma geração de jovens hoje. Vejo o Senhor se movendo. Mas antes disso acontecer, moscas mortas devem sair do seu frasco de perfume. São coisas, são traumas, são pessoas. São abusos espirituais, abusos emocionais, abusos físicos. Eu vejo o Senhor se movendo, pegando filhos no colo e trazendo um contexto de dignidade. Mortas em frascos de perfumes. Teu, o reino é teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu, o reino é teu.
delas. Fiquem em pé em nome de Jesus. Gostaria de ofertar um versículo a vocês. Eclesiastes 11:9. Diz assim: alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos. Ponto e vírgula. Mas saiba, porém, que por todos os seus atos Deus trará juízo. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos. Mas saiba, porém, que por todos os seus atos Deus trará juízo. Eu vejo o Senhor, e falo isso no Espírito, nessa noite, o Senhor arranca chupeta da boca de pessoas aqui. O que são chupetas? O que são chupetas? O que são? São alimentos falsos, que não alimentam, mas que geram vida. Que nessa noite o Senhor gere um profundo espírito de amadurecimento, de pessoas que precisam tocar no contexto de honra. Mas o Senhor não vai colocar um diamante em mãos vulneráveis, porque o diamante pode cortar suas mãos. Ele vai fazer com que suas mãos criem calos, para que você pegue o diamante e sustente eles. Você que entende que o Senhor vem com um movimento de motivação e uma transição profunda sobre a sua vida hoje, te amadurecendo. Salomão amadureceu na dor, na velhice. Hoje você tem a oportunidade de amadurecer na sua juventude. Eu vejo o Senhor arrancando parasitas da vida, coisas que sugam e que são referências negativas. Se você quer ter um contato profundo com essa experiência, saia do seu lugar, porque nós vamos orar por você. Chega.